Bom dia, gente. Como é que tá, galera? Tudo bem? Estamos retomando novamente as nossas aulas remotas e nesse momento vamos trabalhar a colonização portuguesa na América. É isso? Vamos imaginar como era esses territórios que nós chamamos hoje de Brasil, não é isso? Antes da chegada dos portugueses aqui. Aí a gente pergunta, né? Antes dos portugueses chegarem aqui, haviam pessoas? Claro, haviam pessoas, né, que já habitavam esses territórios, né? Eram várias tribos, né, constituídas de milhares e milhares, tá certo, de pessoas, né? Muito bem. Então, eram vários povos, né, que constituíam várias tribos, né? Por exemplo, a tribo Tupi, né, que era constituída pelos Tupinambá, Guarani, Caetés, eram várias tribos, né? E esses povos Tupi, que eles desenvolviam, tá certo, na costa litorânea. Bom, esses povos tupis, né, eles desenvolviam a coleta, eles desenvolviam a caça, a pesca, mas além dessas atividades, dessas atribuições desses povos, eles já desenvolviam também a agricultura. Eles cultivavam a macaxeira, cultivava o amendoim, o abacaxi, a abóbora, né, o milho. Então, esses povos já praticavam, a época em que os portugueses aqui chegaram, eles já desenvolviam também a agricultura. Bom, havia também já a divisão de trabalho dentro dessas tribos. Por exemplo, as mulheres realizavam as atividades domésticas, né? E também a atividade de cultivar essas plantas. E o homem? O homem fabricava os seus instrumentos, as suas ferramentas, né? Que eles utilizavam no dia a dia, ou seja, as suas armas, tanto para a caça como também para a guerra. Os portugueses na América. Bom, eles chegaram aqui na América no dia 22 de abril de 1500, certo? A esquadra de Cabral avista um monte, né, que eles dão o nome de Monte Pascoal, e também observam, né, a existência de terras. O primeiro contato, né, que ocorreu entre os povos nativos, né, do nosso território e os povos europeus, tá certo? Foi podemos dizer o seguinte, foi um encontro, né, de estranhamento. Imagine só, os portugueses, né, em relação aos nossos nativos, né, bem vestidos, né, cobrindo as suas vergonhas, assim como o Pero Vai de Caminha descreve, e os nossos nativos, né, nus, não cobrindo as suas vergonhas. Então há esse estranhamento entre culturas diferentes, ok? Bom, e os portugueses observaram, né, inicialmente, o que eles podiam ver que interessasse a Portugal. No primeiro momento, eles não encontraram absolutamente nada que interessasse aos portugueses. E aí a gente começa a entender o seguinte: bom, após 8 dias encontrar-se aqui na terra, realizar a missa, Cabral volta, não é?
pega a sua rota e volta novamente em busca das Índias. Naquele momento o Brasil, como não tinha nenhuma riqueza valiosa, né, metais preciosos para os portugueses, então eles praticamente não se interessou por essas nossas terras. Isso inicialmente, né? Mas Portugal não abandonou, vamos dizer assim, como um todo o nosso território. Apesar de naquele momento não ter encontrado riqueza, né, comércio que interessasse a eles, mas eles permaneceram visitando, tá certo, essas terras, não é? Até mesmo para não perderem o contato. E aí a coroa portuguesa, né, inicialmente mandou várias expedições guarda-costa, que tinha como objetivo, né, policiar a nossa costa, ou seja, o nosso litoral, né, para impedir as incursões ou visita, tá certo, de corsários franceses em direção a essas terras, né? Depois, os portugueses, além dessas essas expedições guarda-costa, que tem por objetivo proteger a nossa costa, houve também as expedições exploradoras, cujo objetivo era explorar todo o nosso litoral, ou seja, reconhecer o nosso litoral. Durante esse primeiro período, né, de 1500 até 1530, né, no qual os historiadores dão um nome assim de período pré-colonial, né, os portugueses passou apenas, além dessas visitas, né, eles passaram também a explorar o pau-brasil, isso. E, obviamente, que esse trabalho era feito pelos nativos, ou seja, era feito e realizado pelos nossos indígenas, ou seja, era de responsabilidade, né, o corte dessa madeira era realizado pelos nossos nativos, ou seja, a mão de obra para a realização, né, desse corte, dessa madeira, era feito pelos nossos nativos. Bom, e como era feito o pagamento, né, desse trabalho desenvolvido pelos nossos nativos? Bom, aí os portugueses, né, trocavam essa madeira, né, por produtos como facão, pente, espelho, né? Ou seja, nascendo aí o que nós vamos chamar de escambo, né, que é a troca de produto por produto. Então, para manter esse trabalho indígena, tá certo? Os portugueses distribuíam, né, esses produtos que não tinham valor em Portugal. Então, nota-se que a primeira atividade que foi desenvolvida, né, pelos portugueses, a primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses aqui na nossa colônia, foi a atividade extrativista, né, de extração da nossa madeira. Mão de obra, a gente já falou que é a mão de obra indígena. Okay? Portugal vai se interessar pelo Brasil, né, após o declínio do comércio das Índias. Portugal não se interessou inicialmente pelo Brasil porque desenvolvia um rico comércio com as Índias. Após a decadência desse comércio com as Índias, os portugueses vão começar a olhar mais para a sua colônia, né? Então, como colonizar um território tão grande? Aí o rei de Portugal, não é isso? Ele vai fazer o que nós vamos chamar hoje de terceirização. Ele vai passar para o trem, tá certo? A responsabilidade
de colonizar o Brasil. E qual foi a forma encontrada pelo rei, né, para iniciar esse processo de colonização do Brasil? As capitanias hereditárias. Inicialmente, não é, o grande incentivador, né, que deu início, que deu pontapé, né, nessa colonização, no início de colonização, foi Martim Afonso de Souza. Né? Foi ele que veio de Portugal, né, trazendo algumas pessoas com ele, não é isso? E com a responsabilidade de fundar vilas e proteger a costa brasileira. Essa foi a missão de Martim Afonso de Souza, tá certo? Chegando aqui no Brasil em 1532, ele vai fundar o primeiro núcleo populacional, né? Que deu o nome de Vila de São Vicente. E aí ele passou a desenvolver uma atividade econômica, né, baseado no cultivo da cana-de-açúcar, certo? 1534, a coroa portuguesa, aí sim, de forma efetiva, não é? Ela divide todo o território brasileiro em lotes, que vai receber o nome de capitanias hereditárias. E quem vai receber esses lotes? A pequena, vamos dizer o seguinte, é um grupo heterogêneo, né, formado pela pequena nobreza, pequenos comerciantes, né? Vão ser essas pessoas que vão receber da coroa portuguesa essa missão de colonizar aqui o Brasil. Então, esse pessoal que vão vir para o Brasil, né, esses capitães, não é isso? Eles vão receber 2 documentos, né? A carta de doação. Por essa carta de doação, né? Essa carta de doação que era o documento que conferia a esses capitães a posse da terra. Era o documento que conferia ao capitão, né, o capitão donatário, né, o direito à posse da terra. E o outro documento era o foral, certo? Por esse documento, né, esses capitães, eles recebiam direitos de fundar cidades, de exercer justiça, cobrar impostos, caçar índios. Todos esses direitos estavam nesse foral, que era um documento onde se constituía todos os direitos do capitão donatário. No entanto, de todas as capitanias que foram doadas, apenas 2, né, vão se desenvolver. A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, né? Essas 2 capitanias desenvolveram as atividades voltadas para o cultivo da cana-de-açúcar. Mas por que as outras capitanias, né, não chegaram a prosperar? Vários fatores contribuíram, né, para a decadência, né, dessas capitanias. Por exemplo, falta de recurso. Muitos dos donatários não tiveram recurso para fazer as suas capitanias prosperarem. Outro, hostilidade entre os povos indígenas, né? E outros fatores mais, né, que fizeram com que essas capitanias não prosperassem. Com a não prosperidade dessas capitanias, o rei de Portugal, tá certo? Ele passa a desenvolver
um novo sistema, né, que viesse a fazer com que esses territórios passassem a dar lucro à coroa portuguesa. Daí, o rei de Portugal implantar aqui no Brasil o sistema de governo geral. Qual era o objetivo, né, desse governo geral? Centralizar a administração. Certo? O objetivo maior era esse, centralizar a administração. O primeiro governador-geral do Brasil, né, isso foi Tomé de Souza, que veio para cá, para o Brasil, e com ele vieram 1.000 pessoas. Dentre esses, nós podemos citar aí a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, né? Cujo objetivo desse jesuíta era exatamente catequizar os nossos nativos. Tomé de Souza, no entanto, ele criou alguns cargos políticos para ajudar na administração, como, por exemplo, criou o provedor-mor. O provedor-mor, ele era responsável pelas finanças. O capitão-mor, responsável pela defesa da colônia. O ouvidor-mor, responsável pela justiça, né? E, obviamente, que a chegada desses povos aqui na colônia, né, no Brasil, ele vai gerar impactos negativos para a população indígena. E aí você diz, quais são esses impactos, Barbosa, negativos para a população nativa, tá certo, da colônia portuguesa na América? Bom, primeiro, vai haver uma relação conflituosa entre o nativo e os portugueses. Os portugueses, obviamente, com interesse, tá certo, em gerar riqueza, primeira coisa que eles fizeram, né, desenvolver os engenhos para gerar riqueza para metrópoles, não tendo mão de obra suficiente, né, vinda de Portugal, a primeira coisa que ia fazer era escravizar os nossos nativos. Isso vai gerar conflito entre os nativos e os portugueses, né? Muitos desses nativos vão abandonar as suas terras e vão fugir para o interior. Qual vai ser aí o impacto gerado? Eles vão ter que buscar uma nova adaptação em um novo habitat, certo? Então isso aí também vai gerar impacto negativo com relação à chegada dos portugueses aqui na colônia. Dentro desse sistema de governo geral, também vai surgir outro poder, né? O poder das câmaras municipais, cujo objetivo dessas câmaras municipais era administrar as vilas e as cidades. Esse era o objetivo das câmaras municipais. E quem era que participava da administração dessas câmaras municipais? Nada mais, nada menos de que os homens bons. E quem eram os homens bons? Os grandes proprietários de terra e também os proprietários de escravos, né? Basicamente, eram essas pessoas que eram chamadas de homens bons. E essas pessoas, né, para administrar essas câmaras, eles eram eleitos. E quem escolhiam esses homens bons para administrar essas câmaras municipais e essas cidades, né? Ou seja, constituir um poder político local. Obviamente, quem elegia essas pessoas eram os proprietários de terra e os proprietários de escravos. Nesse primeiro momento, os comerciantes, tá certo, os artesãos, estavam fora
não participavam dessas escolhas, né, dessas pessoas que iam dirigir essas câmaras. Ok? Bom, com o passar do tempo, né, e essas câmaras adquirindo um poder cada vez mais forte, o rei de Portugal, tá certo, com o objetivo de diminuir o poder dessas câmaras, eles vão trazerem para o Brasil os juízes de fora, cujo objetivo, não é, desses juízes, tá certo, era administrar essas reuniões e, ao mesmo tempo, passar as informações para o rei. Ou seja, manter o poder local ao rei. Né? Havia esse questionamento. Diminuir o poder da Câmara com os juízes de fora. Esse juiz de fora, ele ia ter por obrigação, tá certo, manter o poder local junto ao rei de Portugal, certo? E o jesuíta na América, né? Qual foi o papel, né, desenvolvido pelo jesuíta na América Portuguesa? O papel deste jesuíta nada mais foi do que catequizar o índio. Esse jesuíta, né, ou seja, a igreja, ela era aliada do governo português. E, obviamente, como aliada, né, a igreja sentia-se dentro de um projeto, né, de evangelizar os indígenas. Em outras palavras, né, impor a cultura, a cultura metropolitana, tá certo? Ao passo em que sucumbia a cultura nativa. Bom, as missões jesuíticas. O que seriam essas missões? Essas missões nada mais eram do que os aldeamentos dos índios, né, sobre o comando dos jesuítas. Esse aí era o que nós chamamos de missões ou reduções, né? Aldeamento do índio sobre o comando dos padres jesuítas. Os jesuítas aqui no Brasil tiveram um papel também importante na fundação das cidades, né? Uma vez que eles criaram escolas, né? Criaram igrejas. Então, a partir de escola, como a escola criada pelo padre José de Anchieta, né, que deu início, né, à construção da cidade de São Paulo, né? A Inquisição, que é uma instituição da igreja, ela também esteve presente aqui no Brasil. Ela era presente dentro da Europa, não é, para perseguir os hereges, julgar os hereges, tomar o bem desses hereges, e muitas vezes essas pessoas eram queimadas na fogueira. Aqui no Brasil eles tiveram também em 1591. Inicialmente estiveram na Bahia, né? E depois estiveram em Pernambuco, tá certo? O que é que essa Inquisição veio fazer aqui no Brasil? Perseguir os judeus que fugiam de Portugal, né, devido a questões religiosas, né? E os cristãos novos,